Oi, gente, 18 de abril nós vamos comemorar mais uma vez o aniversário do Livro dos Espíritos. Esse livro é show, esse livro vale a pena você ler. E nós estamos aqui com a professora Sandra Diniz, nós queremos ouvir dela. Professora, esse livro você já leu, já estudou, te representou muita coisa, você aprendeu muito, o que você orienta as pessoas? Olha, primeiro eu queria chamar a atenção para a coragem de Kardec, porque Kardec era um emérito professor, era um homem respeitado por ser extremamente racional, e ele enfrentou tudo e lançou esse livro. Uma coragem que poucos de nós teriam. E com esse nome, o Livro dos Espíritos, ele podia ter dado outro nome, mas ele quis dizer, não sou eu que não estou falando da minha cabeça. E uma das coisas que me chama a atenção é o tanto que Kardec era detalhista. Em cada pergunta ele fazia aqueles detalhes que, se eu fosse o espírito, até brigava com ele. Mas ele pensava em quê? No que isso ia fazer por nós, no que esse livro ia fazer por nós. E é interessante porque na França não tem mais espiritismo. O espiritismo nasceu na França, foi codificado lá, por quê? Porque lá era a capital intelectual do mundo, a cidade da luz, né? A cidade de luz. Então, o espiritismo nasceu na França, mas hoje na França, na Inglaterra, não é mais espiritismo kardecista. Tem alguns médiuns que atuam até na TV e cobram, por isso é o trabalho deles, mas Kardec, a missão dele é muito grande. E quando a gente começa a ver os livros dele, a gente começa a entender a doutrina melhor. A gente começa a dar mais valor nessa oportunidade nossa de ler. Eu não sei se os irmãos sabem, mas todos os livros de Kardec estão disponíveis para download no site da FEB, a Federação Espírita Brasileira. Para os irmãos que fazem estudos, facilita demais para nós, porque a gente não tem que ficar digitando as coisas. E o Livro dos Espíritos realmente abriu uma luz para o mundo. E foi queimado, né? Foram queimados. Foi na Espanha ou na própria França? Na França. Eles queimaram porque era uma feitiçaria. E é interessante, os irmãos que forem estudar a história do Espiritismo vão ver, tem um filme, o Allan Kardec, que está no Netflix, inclusive. Ele é um pouco cansativo, porque ele é devagar, mas é muito instrutivo, porque os médiuns que deram as mensagens para Kardec, muitos deles se perderam no caminho, ficaram vaidosos, né? Queriam ganhar fama, e tudo que Kardec não queria era fama, tanto que ele mudou de nome. De Hippolyte Denisard Rivail, ele passou a se chamar Allan Kardec, exatamente para desvincular a pessoa dele da doutrina. Sandra, interessante que o Kardec, na época, em 1857, ele fez 1019 perguntas aos benfeitores espirituais na época, né? Fez 1019 perguntas. E essas perguntas é como se fosse hoje, as perguntas atuais. São palavras assim, que a gente, no dia a dia, que a gente tem dúvida e busca. Então vale a pena você adquirir esse livro, ou ir no site lá e conhecer o Livro dos Espíritos. Olha, você vai ser uma pessoa diferenciada, porque aqui traz muito conhecimento. E dá pra gente tirar bem as dúvidas. Todas as dúvidas, assim, todas as dúvidas do dia a dia, os acontecimentos, você encontra aqui, né? A escala espírita, a gente encontra em qual evolução que nós nos encontramos aqui. Aqui a gente fala, você é assim, você está na escala fulano de tal. A gente percebeu como é que a gente está. Vale a pena, viu? Livro dos Espíritos, lançado em 1857 em Paris, com 1019 perguntas e 1019 respostas. Olha, vale a pena. Muito bom. E é interessante também porque Kardec fazia as perguntas não apenas para as quais ele tinha dúvidas, mas aquelas que ele sabia iam gerar dúvidas mais à frente. Então, realmente, o Livro dos Espíritos é a base que todo espírita precisa conhecer. O Livro dos Espíritos, os irmãos que fazem estudos na casa espírita,
a gente sempre fala, procure, você vai ter um tema para falar, procure o que do Evangelho fala sobre esse tema, como que aborda esse tema. Aí, segundo, como que o Livro dos Espíritos aborda esse tema. E como que o Evangelho segundo o Espiritismo aborda esse tema. Porque nós temos o Pentateuco do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, que é um guia para desenvolvimento mediúnico, Céu e Inferno, que mostra a situação dos espíritos depois de desencarnados, a Gênese, onde aí Kardec é bem mais científico, né, para colocar os pontos. Então, esses livros, o espírita precisa consultar sempre, para não perder essa linha de racionalidade que existe na doutrina. E é interessante porque o Kardec pergunta e pergunta de novo e faz com que... E essas perguntas, elas eram psicografadas. Inclusive, algumas delas eram lançadas para vários médiuns. E vamos lembrar aquilo que Kardec fala. Se a ciência provar que alguma coisa da doutrina espírita esteja errada, fique com a ciência. E o Chico Xavier falava muito isso também. A ciência, a fé não pode ignorar a ciência. Então, o grande mérito dos livros de Kardec é ser esse guia racional. Nós podemos esquecer que era a época do positivismo na filosofia de Paris, e ele manteve essa conduta de racionalidade, de tentar questionar, de até verificar que a resposta satisfazia a ele e provavelmente satisfaria a todos os que lessem o Livro dos Espíritos. E não é um livro para você sentar assim e ler. É um livro para você estudar quando você tem dúvida, quando você está preparando um estudo. Porque você não vai aguentar ficar lendo aquele monte de pergunta e resposta. Mas na hora que você precisa de organizar um estudo, ou mesmo de se ajudar, você vai ver que o livro vai te ajudar muito.